começamos mais um programa Entre Amigos aqui na PTV, uma nova fase especial para você, com mais um apresentador aqui, o Igor Frederico. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Agora conte ao nosso público como você se sente por estar aqui conosco. Primeiro quero agradecer. Participar desse programa é algo muito especial, porque trata-se de um programa que tem uma história muito viva, uma história muito intensa. Então eu quero contribuir muito e para mim é um motivo de muita honra participar dessa bancada com excelentes entrevistadores, a começar por você, Rafaela. Obrigada. E que tem tido uma série de entrevistas de extrema importância para o povo sergipano. Muito obrigada. Levando história aí para o nosso público, né? Há mais de 15 anos aqui na telinha, junto com você aí de casa. Fique aí, porque o primeiro bloco de hoje vai ser com o Igor Frederico. Vem cá pro meu lado e fiquem aí com a entrevista especial. É isso aí, pessoal. Então vamos iniciar entrevistando o professor Robson Cosme. Professor Robson Cosme, que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas e doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia. O professor Robson Cosme tem uma pesquisa muito importante e muito interessante sobre direito à memória e direito à verdade. Professor Robson, vamos conversar um pouquinho então sobre esses temas, sobre sua trajetória e vamos trazer aqui à mesa alguns temas importantes e que estão muito quentes no cenário atual. Tudo bem com você, professor? Tudo bem, professor Igor. É uma alegria para mim estar nessa entrevista no Entre Amigos. Vamos lá, professor. O tema de sua pesquisa é um tema bastante importante e ele tem suscitado uma série de outros debates na sociedade. Na sua pesquisa você fala muito sobre revisionismo histórico, sobretudo para verificar o que é a ditadura. O que é o revisionismo histórico, professor? Bem, é um tema super desafiador e está na crista da onda, né? O revisionismo histórico. Primeiro é preciso a gente diferenciar, né, o que é o revisionismo historiográfico do que é o revisionismo ideológico. Então são duas categorias que precisam ser bem definidas, porque o revisionismo historiográfico ele é indispensável para o desenvolvimento da ciência histórica, né? Já o revisionismo ideológico ele se caracteriza por um falseamento, né, da história, né, por uma construção de narrativa dentro de conveniências políticas, ideológicas e que acabam comprometendo os documentos históricos e as fontes históricas. Então é nesse sentido aí que ganha importância essa questão sobre o direito à verdade, né, professor? E o direito à memória. Como é que você articula isso? O que são verdade e memória nessa perspectiva? O direito à memória e o direito à verdade são, sobretudo, direitos humanos, são direitos fundamentais e que perpassam por uma consolidação da democracia. E nessa perspectiva, ter o direito à memória, ter o direito à verdade é um eixo fundamental para que o Estado reconheça, especialmente em períodos ditatoriais, a violação sistemática e institucionalizada de direitos humanos. Então, por isso a importância de não esquecermos o passado, para que esse passado não mais se repita. Importantíssimo, professor Robson, essa questão de lembrar para não repetir. Assim como o professor Robson ele tem uma história destacada na academia, um professor há muitos anos e agora, inclusive, professor aprovado no concurso público para professor efetivo da Universidade Estadual de Maringá. Já adianto aqui que é motivo de muito orgulho ter um sergipano com essa trajetória. Eu também sou professor e já fomos colegas, isso me orgulha muito. Teve uma questão, professor, que eu quero compartilhar, porque talvez isso destaque um pouco da importância dessa pesquisa, da importância desse trabalho. Certa vez um aluno, numa aula de Direito Constitucional 1, me perguntou assim: professor, você acredita que realmente houve ditadura no Brasil? Isso me trouxe algumas reflexões e uma delas sobre o negacionismo, né? Talvez a sua pesquisa tenha algo relacionado a essa questão do negacionismo. Como é que você responderia a essa indagação hoje?
A minha pesquisa, né, foi fruto dos estudos realizados dentro do doutorado em Direito da Universidade Federal da Bahia, né, com a orientação do professor Ricardo Maurício, e basicamente ela vai se estruturar primeiro no reconhecimento do direito à memória, do direito à verdade como direito humano, como direito fundamental, seja na perspectiva do direito internacional, seja na perspectiva do próprio direito constitucional. No segundo plano, a gente faz o resgate exatamente das recomendações contidas no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Trabalho esse da Comissão Nacional da Verdade que não está simplesmente como fruto de uma narrativa, como uma simples oitiva das vítimas, única e exclusivamente, mas é um trabalho que está escorado em documentos oficiais, documentos produzidos pelo próprio Estado brasileiro quando da época da ditadura militar, né? Está também ancorado em escavações, onde se identificou ossadas, né, de mortos pelo regime ditatorial, além dos testemunhos, né, das vítimas, das famílias, e isso vem sendo realmente trazido, né, para a pauta do dia, inclusive com o filme recém-premiado, né, com o Oscar de melhor filme internacional, o filme Ainda Estou Aqui, com a direção do Walter Salles. Então, isso mostra exatamente a importância de não se negar a história. Então, o não se negar a história significa dizer que é preciso, né, que se dê voz exatamente às vítimas, né, de agentes do Estado que fizeram uso de uma estrutura do Estado para poder perpetrar violações, repito, de direitos humanos de uma forma sistemática e institucionalizada. Então, contra os fatos, né, não há argumentos. Então, foi o próprio regime ditatorial que produziu documentação onde se tem exatamente a evidência dessas violações. Fundamental. Você vê que para nossa audiência qualificada, né, uma discussão como essa é importante porque não se trata de opinião, que nós temos aqui uma pesquisa científica que se debruçou sobre evidências, sobre documentos, e a partir desse método científico chega a uma explicação da realidade muito provável, né? E aí, professor Robson, tem um ponto aqui que me parece fundamental na sua pesquisa, é que você liga o direito à verdade e o direito à memória com a efetividade ou a eficiência ou ainda a consolidação da democracia, né? Nesse contexto, qual foi a importância da Comissão da Verdade para esses esclarecimentos históricos? Primeiro ponto assim importante da Comissão Nacional da Verdade, que foi exatamente sobre o que eu me debrucei nos meus estudos, né? A gente fez o recorte acerca das recomendações do relatório final da Comissão da Verdade. Não, são em torno de 29 recomendações de cunho institucional, recomendações de cunho constitucional e de alteração de lei, e recomendações de que esse trabalho não se encerrou quando a Comissão da Verdade cumpriu o seu mandato, né? Então, é um estudo que precisa ser continuado, e nessa perspectiva é que a gente, ao escolher esse objeto de pesquisa, a gente seguiu aí nessa discussão. Então, entender essas recomendações não como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida para que se avance tanto na efetivação, na concretização desse direito à memória e desse direito à verdade, mas sobretudo que através deste movimento se possa ter a consolidação da democracia, se possa ter a consolidação do Estado democrático de direito, porque não é razoável se ascender a instâncias decisórias de poder no Brasil, um Brasil que escolheu o modelo de Estado democrático de direito em sua Constituição, e fazer uso dessas estruturas para poder comprometer as instituições democráticas e republicanas por dentro. Então, nessa seara, se voltar para essas recomendações
e buscar seguir e implementar essas recomendações é extremamente importante para que a nossa democracia não somente resista, mas também se consolide e se fortaleça. Interessante, professor Robson, como sempre há essa menção à manutenção da democracia como um ato de resistência. Então a gente pode concluir, diante de toda a sua abordagem, que a democracia ela não é algo que não está em risco, né? A democracia, é possível dizer então que ela está sempre em risco e, portanto, deve sempre haver um esforço social no sentido de mantê-la e fortalecê-la? Eu diria que a gente precisa estar sempre vigilante com a democracia. E digo a gente numa perspectiva não somente da sociedade civil organizada, não somente do ponto de vista individual, mas também, né, pelos poderes constitucionalmente instituídos. Então é preciso que haja um compromisso do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário, seja na feitura de leis, seja na implementação de políticas públicas ou até mesmo nas decisões judiciais, para que a gente avance nessa consolidação. É importante que a nossa sociedade, né, que o nosso telespectador, a nossa telespectadora veja a democracia como um valor, porque se individualmente e socialmente não virmos a democracia como um valor, os esforços institucionais, eles por si só não vão dar a sustentação necessária para esse regime, né, tão importante na perspectiva de consolidação dos direitos fundamentais. E, sobretudo, que a gente possa bater a porta do judiciário, né, para que o acesso à justiça nos seja o instrumento para que esses direitos eles sejam efetivados. Então, não é uma coisa do passado, né? É uma coisa do passado também, mas, sobretudo, é uma coisa do nosso presente. Então, se nós não cuidarmos dessa memória, dessa verdade, essas práticas, essas narrativas, elas vão estar se perpetuando, elas vão estar se repetindo e vão estar a desafiar exatamente toda e qualquer estrutura democrática, né, pautada aí não somente pela igualdade de todos, né, perante a lei, que seria o que a gente diz na academia de uma igualdade formal, mas, sobretudo, a busca por uma igualdade substancial, uma igualdade material, sobretudo aí para o enfrentamento das desigualdades sociais. Professor Robson, a sua pesquisa ela enriquece muito a discussão em torno da democracia, e eu não posso deixar de perguntar: qual a análise que você faz do momento presente? Como é que você analisa que estamos hoje no sentido da consolidação ou do fortalecimento dessa democracia brasileira? Numa perspectiva um pouco mais ampliada, a democracia ela tem sido estressada enquanto regime. Então, os limites da democracia estão sendo testados no Brasil e no mundo. Especialmente no Brasil, nós estamos vivenciando uma virada de chave, que eu diria assim, importantíssima, né? Então, entender, né, que todo ato atentatório à democracia ele tem consequência, né? E a consequência não é uma consequência de um querer, né, de indivíduo A, de indivíduo B, mas uma consequência legal. Afinal de contas, crimes atentatórios contra a democracia estão devidamente previstos em uma legislação, né, que coincidentemente foi sancionada por quem hoje está a responder por esses crimes, né? E numa perspectiva de um regime democrático está sendo assegurado o contraditório, a ampla defesa, como deve ser. Então, não estou aqui a trazer para a nossa audiência uma antecipação de resultado, mas é preciso que o devido processo legal e especialmente o devido processo penal devidamente constitucionalizado seja observado para todos, sem exceção, inclusive para quem porventura, né, esteja sendo acusado de estar cometendo atos atentatórios à nossa democracia brasileira.
Professor Robson, muito obrigado pela sua entrevista. Aliás, muito obrigado pela sua pesquisa, que contribui bastante para o debate público, para a construção de um olhar social mais próximo da razão. Professor, espero que a gente possa conversar mais, espero que a gente possa se aprofundar mais nessas discussões. Encerramos nossa entrevista por aqui, mas eu peço a vocês que continuem. No próximo bloco vamos ter mais uma entrevista. Queremos vocês por aqui. Até já.